Meus amigos, cada túmulo é um monumento que se perpetua neste mundo. As interrogações profundas da geração. Por que viver? Por que morrer? Será que a dor dessa separação é o sentido último da existência humana? Nos dias atuais, cada vez se conhece mais os segredos da psique, embora aumente a ausência no alço íntimo da serenidade e da paz. Cresce a competência da medicina. Todavia, tomam dimensões assustadoras os problemas da velhice desamparada pela própria família. O amor conjugal procurou emancipar-se, recusa a tutela da sociedade, da moral, e, em consequência, decresce o número de matrimônios felizes. Busca-se avidamente a harmonia onde não pode ser obtida. Essa frustração no amor parece ser uma chaga que nos aflige. A sociedade moderna torna-se um corpo doente, assistida por remédios sem número e aparelhagens sofisticadas. Ao curar-se o mal, surgem novas mazelas. Aspira-se a vida onde a ela não se encontra uma ânsia dos prazeres que entorpecem as consciências, nos conduz à morte. Tal explicação deriva do fato de o homem possuir uma dimensão transcendental. Desprezando-a, jamais se realizará plenamente. O dia de finados coloca diante de nós, no íntimo de cada um dessa angústia, a interrogação sobre o além. Um verdadeiro grito de alerta que favorece a salvação e soluciona dificuldades pela garantia de uma perspectiva perceptível pelos sentidos. No Antigo Testamento, não temos uma resposta cabal. A luta contra os cultos pagãos que transformavam os defuntos em verdadeiros deuses exigia medidas profiláticas em favor do povo eleito. Se eu sou, só eu sou o Senhor. Te lembro em Levítico, no capítulo 19. Vós sois os filhos do Senhor, vosso Deus. Por isso, não prestais culto aos mortos. Deuteronômio, capítulo 14. Assim, inculcavam que estes não são divindades, mas, em suas cinzas, seres como nós. Nos textos sagrados, antes de Cristo, a morte conservava sua força como penalidade pela desobediência dos primeiros pais. Os portais da eternidade permaneciam impenetráveis. Geme o grande profeta Isaías. Ele diz: é necessário, pois, que eu me vá no apogeu da minha vida. Serei encerrado por detrás das portas da habitação dos mortos. Não verei mais o Senhor na terra dos viventes. Não verei mais a luz. Arrancaram as estacas do meu abrigo. Arrebentaram-no como uma tenda de pastores. Somente com o fulgor da ressurreição foram vencidas as trevas que envolviam a condição do homem após a morte. O acontecimento revelou o poder sobre o que destruía o corpo. Por isso, São Paulo, convertido, proclama que o Salvador resgatou o véu misterioso da morte, perdoou o pecado, apagou a culpa, reconciliou a criatura com o Criador. Assim, destruída a causa dos males, desapareceu o castigo da dimensão de permanência, restando apenas algo de transitório. Ainda devemos passar pelo túmulo como o mestre, mas o que se lhe segue deixou de ter o estigma da tristeza para se transformar em esperança. Essa profunda metamorfose surge de um fato. Eu vivo e vós vivereis. Leio em São João, capítulo 14. Sua vitória é nosso triunfo.
no meio das dores dos que choram, seus entes queridos, repitamos com o apóstolo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, teu aguilhão? A morte foi tragada pela vida. Lemos na 1 Coríntios, do capítulo 1. Meus amigos, desse ensinamento de fé cristã brotam valiosas consequências. A primeira delas é a esperança que envolve a saudade ao visitar os túmulos de nossos entes queridos. A luz da vela acesa nos recorda o fulgor de Cristo que ressuscitou e o fará a todos que são batizados na sua morte. Eles o acompanham vitoriosos na sobrevivência eterna. A firme convicção da palavra de Deus é o sólido fundamento dessa confiança. A outra é a admoestação que todo cemitério nos sugere. As sepulturas nos falam de nosso amanhã. Lá estaremos também. Entretanto, só quem não ama permanece na morte. Em São João, capítulo 3. Assim, a ressurreição do Senhor produzirá em seus frutos, na medida em que na vida praticamos as obras do Redentor, a justiça, a bondade e o perdão. Toda uma existência seguindo o Evangelho nos abre uma maior possibilidade de participação na glória eterna. As renúncias são perdidas, mas os sacrifícios dessas exigências desaparecem diante da perspectiva futura. A última reflexão no dia de finados é a relativa à nossa maior aproximação com os que nos precederam na glória eterna. Eles usufruem da alegria do paraíso. Então, estaremos mais unidos aos nossos entes queridos, à medida que se os nossos corações permanecessem junto ao Senhor. A oração é o momento de nos encontrarmos diante da face de Deus e com aqueles que hoje já participam da vitória de Cristo. Assim, o dia de finados continua envolto em saudade, provocada pela ausência física dos que amamos e já se foram. E, no entanto, é também uma ocasião de louvores. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15. Somente os que creem na palavra de Deus recebem a graça transformadora. Ela converte a dor na esperança e substitui por uma presença o vazio deixado pelos que nos antecederam na casa do Pai.